O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus, Mestre sublime, fazei com que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-nos às vossas mãos fortes para conduzir-nos. Permite que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançai vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos a claridade da vossa ternura, e não as sombras da nossa ignorância. Abençoai os nossos propósitos de servir-vos, quando somente nos temos preocupado em utilizar de vosso santo nome para servir-nos. Envolvei-nos na santificação dos vossos projetos, de forma que sejamos vós em nós, porquanto ainda não temos condição de estar em vós. Dominai os nossos anseios de poder e de prazer, auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação. Ajudai-nos na compreensão de vossos labores, amparando-nos em nossas dificuldades e socorrendo-nos quando mergulhados na argamassa celular. Facultai-nos a dádiva de vossa paz, de modo que a distribuamos por onde quer que nos encontremos e todos a identifiquem, compreendendo que somos vossos servidores dedicados. E porque a morte restituiu-nos a vida gloriosa para continuarmos a trajetória de iluminação, favorecei-nos com a sabedoria para o êxito da viagem de ascensão, mesmo que tenhamos que mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria, conduzindo, porém, a bússola do vosso afável coração, apontando-nos o rumo. Senhor, intercedei junto ao Pai todo amor por vossos irmãos da retaguarda, que somos quase todos nós, os trânsfugas do dever. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor da vida, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, elevando as nossas preces, as nossas súplicas, buscando atingir a vibração necessária para recebermos dos guias e mentores espirituais o tão desejado concurso. Pedimos a Francisco de Assis, das falanges brancas do universo, a Miguel Arcanjo. Pedimos aos orixás da nossa casa, ao nosso guia-chefe, o Caboclo Tupinambá,
que esteja conosco nesse momento. Rogamos a nossa Mãe Maria que nos envolva na sua luz azul de paz e harmonia. Pedimos ao nosso Mestre Jesus que mais uma vez possa nos iluminar com os ensinamentos do seu Evangelho. Queremos te pedir, Senhor, por todos os nossos irmãos sofredores, os que se encontram presos a leitos de hospitais, encarcerados, internados em manicômios, os que perambulam pelas ruas, sem sustento, sem um lar, por aqueles que se encontram envolvidos em atividades criminosas, pelos que se encontram envolvidos em processos obsessivos, depressivos, enlouquecidos. Que todos possam ser amparados pelos trabalhadores da seara maior. Queremos te pedir, Senhor, também por todas as crianças do nosso planeta, especialmente as que sofrem maus tratos, abusos, que estão abandonadas, famintas. Que os trabalhadores do mundo maior possam suportar esses pequenos irmãos recém-chegados do plano espiritual nas suas provas e nas suas expiações. Queremos te pedir também, Senhor, pela paz no nosso mundo, entre povos e nações, entre governantes e governados. Que os líderes religiosos e políticos possam se dedicar primordialmente à paz, que possam compreender que somos todos filhos do mesmo Pai, temos todos a mesma origem e o mesmo destino. Estamos todos nesse planeta para evoluir, para nos curarmos, para conquistarmos a nossa iluminação. Queremos te pedir também, Senhor da vida, pelas crianças da creche Santa Clara e por todos os irmãos que ajudam a manter a creche e os trabalhos sociais da nossa casa. E pedimos também por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, cujos nomes foram colocados na nossa caixa de pedidos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, agora e sempre. Obrigado, Senhor. Hoje nós temos o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamão. Então aproximou-se dele um jovem e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para conquistar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o jovem. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe, e ama a teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que é que ainda me falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então aos seus discípulos: Digo-vos em verdade
que é bem difícil a um rico entrar no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essas passagens estão no Evangelho de Mateus, no de Lucas e também no de Marcos. Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia deduzir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não conforme o Espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, a riqueza é uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria, em virtude dos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que prende o homem à terra e lhe desvia do céu o pensamento. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece depressa a sua primeira condição, os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Mas pelo fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não significa que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos daquele que sabe servir-se dela, como certos venenos podem restituir a saúde, se empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogava sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só se obtenha por esse preço, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele jovem, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos e, no entanto, recuava à ideia de abandonar os seus bens. Seu desejo de conquistar a vida eterna não chegava até esse sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a descobrir o âmago do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer o próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe. Mas não tinha a verdadeira caridade, pois sua virtude não chegava até a abnegação. Foi isso que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, tomadas em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza como prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, além disso, a condenação do trabalho que a pode proporcionar, consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de tantos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa com o de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza só produzisse males, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo. Cabe-lhe desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população,
que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de torná-las mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que os separam e tornar mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obra dos séculos, o homem teve de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas para os realizar, precisa de recursos. A necessidade o levou a criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência. A atividade imposta por esses mesmos trabalhos amplia e desenvolve a sua inteligência. E essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, o principal meio de execução, sem ela deixará de haver grandes trabalhos. Não mais haverá atividades, nem estímulos, nem pesquisas. É, pois, com razão que a riqueza é considerada elemento de progresso. Esse evangelho que trata da riqueza e tem esse título, não se pode servir a Deus e a Mamon. Hoje, depois de mais de 2 milênios que essas palavras foram proferidas, nós já entendemos que essa comparação que Deus faz entre Deus e Mamon, nós já com a aceitação da nossa imortalidade como espíritos, né, que estamos reencarnando e continuaremos reencarnando ao longo do nosso processo evolutivo, nós entendemos que o Deus da parábola é a nossa vida espiritual, que é a nossa vida verdadeira, ela continua. E Mamon é a nossa vida material. Então o que Jesus queria dizer é que a gente não pode amar a nossa vida material da mesma forma que nós amamos a nossa vida espiritual. Exatamente porque uma é passageira e a outra é eterna. E quando nós falamos de vida material, de apego à vida material, aos bens materiais, invariavelmente a gente alude à riqueza. Essa riqueza que todo mundo luta para conseguir. Até porque, como nós estamos encarnados, o próprio Evangelho coloca, a humanidade chegou ao nível intelectual que chegou graças aos recursos gerados pelas riquezas, que foi uma coisa, né, desenvolvida pela humanidade, né? Só que, como nós em algum momento vamos deixar essa vida material, e já o fizemos várias vezes, pelo menos nós espíritas acreditamos nisso, nós temos que entender que toda a riqueza que nós acumularmos não será levada daqui. Nós não vamos levar essa riqueza para lá. Então, de que adianta eu priorizar a minha vida material, a minha riqueza material, trabalhar exaustivamente, valorizar tudo que a matéria pode me proporcionar, se isso vai ficar por aqui? E infelizmente, muitos dos que priorizam Mamon se esquecem de Deus mais facilmente, vamos dizer assim. Não é uma regra, sabemos que muitas pessoas abonadas, ricas, praticam a caridade, não se afastam da sua realidade verdadeira, que é a vida espiritual. Mas é uma prova extremamente perigosa. Nós podemos até dizer que a riqueza, ela sempre será uma prova. A miséria não. A miséria, ela pode ser uma prova, mas também pode ser uma expiação. E quando é que a miséria pode ser uma expiação? É quando nós, que recebemos a prova da riqueza, não fazemos essa riqueza frutificar para o bem comum. Pelo contrário, nos dedicamos só aos nossos desejos egoístas, não repartimos,
negligenciamos a nossa condição moral, né? Isso sem falar da forma como nós conquistamos essa riqueza, que existem pessoas que nascem ricas. Prova. Precisa, de alguma forma, né? Como diz a outra passagem do Evangelho, muito será pedido a quem muito foi dado. Então ninguém nasce rico, ninguém nasce em berço de ouro por prêmio de conquistas passadas. Pelo contrário, é uma prova extremamente delicada. Quantos de nós não conhecemos pessoas que ascenderam, que eram humildes, tinham condições, né? Até que foram miseráveis, mas por conta do seu esforço ou de qualquer outra condição, se tornaram pessoas ricas, materialmente falando, e mudaram completamente o seu temperamento. Como o próprio Evangelho coloca, aquelas pessoas que se enriquecem, se esquecem das pessoas que conviveram com ela na miséria, na pobreza, e mudam o seu caráter, muda a sua forma de se tratar. Tem muita gente que diz que você quer conhecer o verdadeiro caráter de uma pessoa, dê a ela poder e dinheiro, riqueza no caso. Aí a pessoa vai realmente se revelar como ela é, né? Então, por isso é que a gente precisa olhar para a riqueza da forma como ela tem que ser olhada. A riqueza tem que servir, a riqueza material, ela tem que favorecer, ela tem que, vamos dizer assim, ser usada para a minha riqueza moral, para que eu me enriqueça moralmente, porque essa é a riqueza que eu vou levar embora daqui. Então, se eu utilizo a minha riqueza para fazer o bem, para fazer a caridade, para fazer projetos sociais, para distribuir da forma que eu puder e conseguir, né, aquela minha condição financeira, para diminuir o sofrimento de muitos que precisam, eu estou me enriquecendo moralmente e essa riqueza eu vou levar comigo. Infelizmente, outros não adotam essa estratégia, pelo contrário, se mergulham de cabeça nos prazeres materiais, se esquecem de dar atenção à família, aos filhos, aos companheiros e companheiras, e partem de mão abanando, porque sabemos que, como diz o ditado, caixão não tem gaveta, e lá do plano espiritual fica vendo a família se degladiar pela herança, os filhos, os parentes brigando, cada um querendo morder uma parte daquela riqueza. E às vezes muitos dos que herdam aquela riqueza que às vezes foi construída como sacrifício, os herdeiros dilapidam aquela riqueza, gastam tudo de forma pródiga, né, irresponsável. Aí mais um sofrimento para aquele espírito que se dedicou terrivelmente à riqueza material e que não pode nem vê-la gerar o bem, mesmo que ele não tenha feito pela parte dele. Então, quando Jesus diz que não dá para fazer as duas coisas, é porque uma tem que servir à outra. As duas não trabalham de forma separada. A riqueza material, ela tem que servir ao meu progresso moral. A riqueza que me é dada tem que ser distribuída. Eu tenho que fazer que aquela riqueza gere o bem do máximo de pessoas possível, né? Essa é a prova da riqueza. Porque senão, numa próxima encarnação, eu terei mais a prova da riqueza, teria a expiação da miséria. Eu estarei experimentando uma condição de miséria para valorizar uma riqueza que no passado me foi dada e eu não soube aproveitar. Eu penso muito nisso, particularmente, uma das coisas que, embora saiba que ninguém sofre por acaso, tem essa convicção, uma das coisas que mais me machuca, me desestabiliza, momentaneamente, mas me desestabiliza, é ver gente mexendo no lixo. E é uma coisa que nas grandes cidades é muito comum. E nem sempre são pessoas que estão trabalhando com reciclagem, né? Claro, tem aquelas pessoas que juntam, principalmente alumínio, porque vendem e conseguem uma grana ali para comer, de alguma forma. Mas quando eu olho e vejo uma pessoa mexendo no lixo, imediatamente eu penso, o que esse irmão não andou fazendo nessa ou em outras encarnações para estar revirando uma lata do lixo, para procurar alguma coisa para se sustentar, né? Então, e nessas horas é que eu
dou graças a Deus de acreditar na lei de causa e efeito e na reencarnação, né? Porque a misericórdia divina, ela vai nos dar quantas oportunidades nós precisarmos para a gente se endireitar. Alguns aproveitam muito, outros aproveitam pouco, mas todos nós um dia chegaremos lá, né? Então, com essa crença, com essa convicção da nossa imortalidade, da lei de causa e efeito, é que a gente tem mais do que dever de, ao nos vermos numa condição de riqueza material, distribuir aquilo da melhor forma possível. Fazer com que aquela riqueza, não importa como eu conseguir, às vezes importa porque tem muitas pessoas que enriquecem de forma ilícita, né? Por mais que elas prodigalizem depois aquela riqueza, a forma como ela adquiriu aquela riqueza, se ela causou prejuízo a outras pessoas para enriquecer, isso será cobrado também. Mas também vai ser pesado na balança aquelas pessoas que, mesmo de forma ilícita, quando estão na condição de fartura, distribui. É diferente, claro, daquelas pessoas que nascem, ou daquelas pessoas que principalmente conquistaram a sua riqueza de forma honesta, né? De forma equilibrada, sem causar prejuízo a ninguém. E que num planeta de provas e expiações isso é muito raro, mas existe. Então, a gente precisa escolher quem a gente vai amar. Se a gente vai amar a Deus, ou a gente vai amar Mamon. Deus está sempre com a gente, Mamon não. Quando a gente desencarnar, aquele culto a Mamon, aquele amor que nós dedicamos a Mamon vai ficar aqui na matéria, e nós seguiremos para prestar as nossas contas com Deus. Essa é a mensagem desse evangelho de hoje, quando ele cita que a gente não pode simultaneamente amar a Deus e a Mamon. Vamos pedir à corrente franciscana, aos guias e mentores espirituais e aos orixás da nossa casa, forças para o nosso passe. Esse passe que tem o poder de limpar os nossos campos vibratórios, de nos fortalecer, de nos harmonizar e pode até nos curar, desde que nós nos comportemos e estejamos em sintonia com os guias espirituais. Senhor, dai-nos forças para o passe. Fazei com que de nossas mãos fluam as energias vindas do plano espiritual, que equilibram, que harmonizam, que curam e que afastam os maus espíritos. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Assim seja.